Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort, artigo 1. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são de ordinário sábios, orgulhosos, espíritos fortes e autossuficientes, que têm no fundo alguma devoção pela Santa Virgem, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as pessoas prestam simples e santamente a esta boa mãe, porque elas não se encaixam na fantasia deles. Eles põem em dúvida todos os milagres e histórias relatadas por autores dignos de fé ou extraídas das crônicas das ordens religiosas, que dão fé às misericórdias e ao poder da Santíssima Virgem. Só poderiam ver com repugnância as pessoas simples e humildes de joelhos diante de um altar ou imagem da Santa Virgem, às vezes na esquina de uma rua, para lhe rezarem a Deus, e chegam a acusá-las de idolatria, como se adorassem a madeira ou a pedra. Dizem que, por sua parte, não gostam dessas devoções exteriores e não têm um espírito tão fraco para dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Virgem Santa. Quando lhes são apresentados os louvores admiráveis que os santos padres prestam à Santa Virgem, ou retrucam que eles falaram com oradores, exagerando ou dão uma explicação maldosa às palavras deles. Devem ser temidas essas espécies de falsos devotos e pessoas orgulhosas e mundanas, pois fazem um grande mal à devoção à Santíssima Virgem e dela afastam o povo de maneira eficaz, sob o pretexto de lhes destruir os abusos. Segundo, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho ao honrar a mãe, rebaixar um ao elevar a outra. Eles não suportariam que fossem dados à Virgem Santa os justíssimos louvores que lhes prestaram os santos padres. É penoso para eles que haja mais gente de joelhos diante do altar da Santa Virgem que diante do Santíssimo Sacramento, como se uma coisa fosse contrária à outra, como se aqueles que rezam à Virgem Santa não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Eles não querem que se fale com tanta frequência da Santa Virgem, que nos dirijamos a ela tão frequentemente. Eis algumas frases que são comuns entre eles. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santa Virgem? Há muito de ignorância nisso. É fazer uma palhaçada de nossa religião. Falem-me daqueles que são devotos de Jesus Cristo. Eles o nomeiam sem tirar o chapéu, digo entre parênteses. É preciso recorrer a Jesus Cristo. Ele é nosso único mediador. É preciso pregar Jesus Cristo. Isto é que é sólido. O que eles dizem é verdadeiro em um sentido, mas em relação à aplicação que fazem disso para impedir a devoção à Santíssima Virgem, é muito perigoso e uma refinada armadilha do maligno sob o pretexto de um bem maior. É que jamais se honra mais a Jesus Cristo do que quando se honra mais a Santíssima Virgem, pois só a honramos para honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, já que somente vamos a ela como ao caminho para chegar ao fim, que é Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, a Santa Igreja bendiz primeiro a Virgem Santa e Jesus Cristo em seguida. Não porque a Santa Virgem seja mais que Jesus Cristo ou igual a ele. Isto seria uma heresia intolerável. É que, entretanto, para bendizer mais perfeitamente a Jesus Cristo, é preciso antes bendizer a Maria. Digamos com todos os verdadeiros devotos da Santa Virgem, contra seus falsos devotos escrupulosos: ó Maria, vós sois bendita entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Terceiro, os devotos exteriores. Os devotos exteriores são pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores. Gostam apenas do lado exterior da devoção à Santa Virgem, porque eles não têm espírito interior. Recitarão às pressas uma quantidade de terços, ouvirão muitas missas sem atenção, irão às procissões sem devoção, entrarão em todas as irmandades sem converter sua vida, sem exercer violência contra suas paixões e sem imitar as virtudes dessa Virgem Santíssima. Eles só gostam do lado sensível da devoção, sem apreciar o sólido. Se eles não têm sentimentalismos em suas práticas, creem que já não fazem nada. Desorientam-se, deixam de tudo de lado ou fazem de qualquer jeito. O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores.
E não existe gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior como essencial, sem desprezar o exterior de modéstia que sempre acompanha a verdadeira devoção. Quarto, os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo que, sob o bonito nome de cristãos e de devotos da Santa Virgem, ocultam o orgulho, a avareza ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou as blasfêmias, ou a maledicência, ou a injustiça, etc. Eles dormem em paz, em seus maus hábitos, sem fazer muita violência, para se corrigirem sob o pretexto de que são devotos da Virgem. Prometem a si mesmos que Deus os perdoará, que não morrerão sem confissão e não serão condenados porque recitam seu terço, porque jejuam aos sábados, porque são da Irmandade do Santo Rosário ou do Escapulário, ou de suas congregações, porque usam um pequeno hábito ou a medalhinha da Santa Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não passa de uma ilusão do diabo e de uma perniciosa presunção capaz de perdê-los, eles não querem crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso e não nos fez para nos condenar, que não há homem que não peque e que não morrerão sem confissão, que basta um bom arrependimento na hora da morte. Além do mais, eles são devotos da Santa Virgem e trazem o seu escapulário. Rezam todos os dias sem falta e sem vaidade. 7 Pai Nossos e 7 Ave Marias em sua honra. Até rezam às vezes o terço e o ofício da Santa Virgem, jejuam, etc. Para confirmar o que dizem e cegar-se ainda, eles apresentam algumas histórias que ouviram ou leram em livros, verdadeiras ou falsas, não importam, atestando que pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, como em sua vida haviam recitado algumas preces ou feito algumas práticas de devoção à Santa Virgem, foram ressuscitadas para se confessarem, ou sua alma permaneceu miraculosamente no corpo delas até a confissão. Ou pela misericórdia da Virgem Santa obtiveram de Deus, na hora de sua morte, a contrição e o perdão de seus pecados, e por isso foram salvas, de modo que eles esperam a mesma coisa. Nada é tão condenável no cristianismo quanto essa presunção diabólica. Como se pode dizer com veracidade que se ama e honra a Santa Virgem quando por seus pecados alguém fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente a seu Filho Jesus Cristo? Se Maria adotasse uma lei de salvar por sua misericórdia esse tipo de gente, ela autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ultrajar seu filho. Quem ousaria pensar assim? Eu afirmo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, que é a mais santa e sólida após a devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, que é o maior e o menos perdoável, após o sacrilégio da comunhão indigna. Confesso que para ser verdadeiramente devoto da Virgem Santa, não é necessário ser tão santo a ponto de evitar todo pecado, ainda que isso seja desejável, mas é preciso pelo menos, e levem a sério o que eu vou dizer. Primeiramente, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo pecado mortal, que ultraja tanto a mãe quanto seu filho. Em segundo lugar, fazer-se violência para evitar o pecado. Em terceiro lugar, participar de irmandades, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações, jejuar no sábado, etc. Isto é maravilhosamente útil para a conversão de um pecador, mesmo endurecido no pecado. E se o meu leitor é assim, tendo um pé no abismo, é o que lhe aconselho, com a condição de praticar essas boas obras, apenas na intenção de obter de Deus, pela intercessão da Santa Virgem, a graça da contrição e do perdão de seus pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para permanecer tranquilamente em estado de pecado, contra os remorsos de sua consciência. O exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e as máximas do Santo Evangelho. Quinto, os devotos inconstantes. Os devotos inconstantes são aqueles que têm devoção à Santa Virgem a intervalos e por repentes. Ora são fervorosos, ora são mornos, ora parecem dispostos a tudo fazer ao seu serviço e logo depois já não são os mesmos. De início, abraçarão todas as devoções à Santa Virgem, entrarão para as irmandades e não praticarão as regras com fidelidade. Eles mudam como a lua e Maria os põe debaixo de seus pés,
com a lua crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servidores dessa Virgem fiel, os quais têm como herança a fidelidade e a constância. Mas vale não se sobrecarregar com tantas preces e práticas de devoção, mas fazê-las com amor e fidelidade, apesar do mundo do diabo e da carne. Sexto, os devotos hipócritas. Existem ainda falsos devotos da Santa Virgem. São devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e seus maus costumes sob o manto dessa Virgem fiel, a fim de passar aos olhos dos homens por aqueles que eles não são. Sétimo, os devotos interesseiros. Ainda existem os devotos interesseiros, que só recorrem à Santa Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, curar uma doença ou por qualquer outra necessidade desse tipo, sem o que eles as esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm como estar diante de Deus e de sua Santa Mãe. Portanto, tenhamos o cuidado de não pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e tudo criticam, dos devotos escrupulosos que receiam ser excessivamente devotos da Virgem Santa, por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores que fazem toda a sua devoção consistir em práticas externas, dos devotos presunçosos que aprodecem em seus pecados sob o pretexto de sua falsa devoção à Santa Virgem, dos devotos inconstantes que por leviandade mudam suas práticas devocionais ou as abandonam por completo à menor tentação, dos devotos hipócritas que entram para as irmandades e vestem as insígnias da Santa Virgem a fim de passarem por bons. Enfim, ao número dos devotos interesseiros que só recorrem à Santa Virgem para serem libertos dos males do corpo ou para obter bens temporais. Segundo, a verdadeira devoção à Santa Virgem, depois de ter descoberto e condenado as falsas devoções à Santa Virgem, é preciso, em poucas palavras, estabelecer a verdadeira, que é, primeiro, interior, segundo, terna, terceiro, santa, quarto, constante, quinto, desinteressada.